Entrando agora em transformadores trifásicos. Iniciando transformadores trifásicos. Transformador trifásico, então, é um transformador para um sistema trifásico. Então, pode ser implementado com 3 transformadores monofásicos, um para cada fase. Mas o mais comum de implementar ele é como um transformador único, uma estrutura única, então um único circuito ferromagnético. Então o núcleo ferromagnético aqui está passando aqui no meio, aqui, e nessa perna você tem o primário e o secundário da fase A, primário e secundário da fase B, primário e secundário da fase C, que eu vou ter exemplo, a mesma ideia. Então enrolamento do primário e enrolamento secundário de uma fase, outra fase, terceira fase, e a mesma ligação aqui do núcleo, então o mesmo circuito magnético. Isso é possível porque justamente como num sistema trifásico você tem as tensões e correntes defasadas de 120 graus. Então aqui eu estou mostrando um circuito com uma pequena simulação de um sistema magnético. Então aqui está o núcleo ferromagnético, e aqui teria o equivalente, a bobina A entrando corrente aqui, saindo aqui, bobina B entrando corrente aqui, saindo aqui, bobina C entrando corrente aqui, saindo aqui. Como um sistema equilibrado, a soma das correntes dá zero, significa que a corrente que eu passo aqui eu só estou colocando como se tivesse só a ligação do primário, tá? Só para a gente ter uma ideia do fluxo. Não coloquei as bobinas de secundário. A corrente aqui variando ao longo de um período de 0 a 360 graus, deslocada a 120 graus da corrente está passando por aqui, deslocada a 120 graus da corrente nessa terceira perna, faz com que a quantidade de fluxo num determinado momento que eu tenho aqui seja igual à soma da quantidade dos outros fluxos nos outros sentidos. Aqui a gente não vê o sentido do fluxo, mas aí é a ideia. Quando uma corrente se aproxima de zero, nesse caso aqui, agora aqui chegou em zero, então toda a corrente está nas outras duas pernas, depois ela se devolve aqui no total, depois fica só nessas duas pernas. Então se a gente chamar aqui de A, B, C, ela está aqui entre A e C, entre A e B, entre B e C, e novamente entre A e C, e assim fica o tempo todo, certo? Ou seja, quando você faz o transformador desse jeito, você não precisa ter um circuito a mais fechando o canal, ou fechando o fluxo, para ter a passagem de fluxo, porque ele vai passar pela ligação das outras duas bobinas por conta do circuito ser trifásico ser as 3 fases deslocadas de 120 graus. Então isso faz com que você consiga fazer um transformador com menos material do que 3 transformadores monofásicos, e isso faz com que a maioria dos transformadores trifásicos tenha essa estrutura, mostrada aqui nessas duas figuras. A ligação de um transformador trifásico, então como no circuito trifásico a gente pode ter uma ligação em Y, em delta, em estrela ou em triângulo, isso faz com que a gente possa ter basicamente os 3 tipos de ligação. A gente pode ter ligação estrela no primário e estrela no secundário, estrela ou Y, ligação triângulo no primário, triângulo no secundário, triângulo, delta, triângulo no primário, estrela no secundário, delta Y, e estrela no primário, triângulo no secundário, Y, delta. Cada uma dessas vai ter uma característica. Assim, analisar aqui primeiramente a YY e a ligação YY, para você notar. Então aqui eu colori a fase A do primário e a linha no secundário, B no primário, B' no secundário, C no primário,
C' no secundário, certo? Então normalmente você tem essa representação aqui para uma ligação YY, mas na prática A e a linha são ou um transformador monofásico ou uma perna de um transformador trifásico, né? Então essa bobina está casada com essa, é o mesmo fluxo magnético, está passando nessas duas bobinas, o que faz o efeito do transformador, né? Mesma coisa com B e B', mesma coisa com C e C'. Na prática a ligação seria assim, aqui eu estou desenhando com 3 transformadores separados, mas a ligação, a diferença para um transformador trifásico seria simplesmente fazer a ligação do núcleo aqui comum aos 3, né? Mas aí, para fazer essa ligação Y, um terminal central aqui interconectado, tem os 3 terminais aqui no primário ligados juntos, 3 terminais de secundário aqui também ligados juntos, e aí eu tenho acesso aos 3 terminais da fase A, fase B e fase C, tanto no primário quanto no secundário. Entre as fases, então a fase em si é justamente a bobina do transformador, né, no primário e no secundário. Então a tensão de fase do primário, VFP, e aí vale a mesma equação do transformador, considerando aqui um transformador ideal, mas se não for ideal, mesmas considerações, né? Então tensão de fase do primário é dado pela relação do número de espiras, né? Então o número de espiras do secundário sobre o número de espiras do primário vezes a tensão de fase do secundário. Isso para todo tipo de transformador sempre vai acontecer. A corrente de fase no primário também é a mesma relação do número de espiras de um transformador normal, N1 sobre N2 e FS, né? O que muda é justamente quando a gente considera a tensão de linha ou a corrente de linha. No caso do transformador Y, como a corrente de linha do primário e do secundário é a mesma corrente de fase, né? Então a corrente de linha do primário é a mesma corrente de fase do primário e a corrente de linha do secundário é a mesma corrente de fase do secundário. Então fica a mesma relação de espiras, a relação IL, corrente de linha do primário, é N1 sobre N2, a corrente de linha do secundário. Já para a tensão, como a tensão de linha do primário é raiz de 3 vezes a tensão de fase do primário, essa tensão daqui para cá entre uma linha e outra é a tensão de fase daqui menos essa, né? Então a conta da defasagem de 120 graus, isso aí resulta no raiz de 3 vezes o valor da amplitude, certo? Então a tensão de linha do primário, raiz de 3 vezes a tensão de fase do primário, né? Mas como no secundário também tem a tensão de linha do secundário é raiz de 3 vezes a tensão de fase do secundário, isso resulta na mesma relação, N2 sobre N1 VLS. Então, transformador YY, eu posso fazer a mesma relação, trabalhar com uma relação do transformador normal, tensão de linha do primário, tensão de fase do secundário, tensão de linha do primário, tensão de linha do secundário, relação do número de espiras, tensão de fase do primário, tensão de fase do secundário, relação do número de espiras. Aqui no circuito eu tenho, abrir aqui o circuito com a ligação do transformador. No YY. Então esse simulador Circuit JS, já passo depois colocar na página lá o link na área dele, mas somente observar. Então aqui eu tenho uma fonte de tensão, liguei em delta, né, só para ter a tensão de linha com o valor que eu quiser, certo? Então essa fonte de tensão ela tem 100 volts de pico a pico, essas 3 fontes de tensão. Eu coloquei em série com elas resistores aqui de 10 micro-ohms, que não vão afetar praticamente nada, só para facilitar a simulação. O simulador não gosta quando você faz um laço de corrente, um laço só com fonte de tensão. Então esses resistores aqui para facilitar, né, as matrizes serem resolvidas lá do simulador.
mas não importa pra gente. As três fontes estão defasadas de 120 graus uma da outra, né? E passando aqui então, ligando os três transformadores com um terminal comum aqui que eu conectei no terra, a gente já pode ver aqui, eu tenho corrente de linha, está representada por esses pontos amarelos passando, então a corrente de linha na fase A, na fase B, na fase C, né? Tem corrente aqui nos três terminais aqui ligados no terra, mas para o terra eu praticamente não tenho corrente. A corrente que passa aqui no terra está mostrando aqui, ó, aqui no canto ele vai mostrar o valor da corrente, né? Então aqui 700 picoampere, então tá só um restinho aí da simulação, praticamente zero, né? O circuito está equilibrado. Aí no lado do secundário tem a mesma ligação, três terminais aqui ligados na mesma ponto, né? Note que eu não fiz a ligação no terra do secundário, não é necessário quando o circuito está equilibrado, porque justamente ele vai para o terra, então em alguns casos você não tem mesmo. E aqui as tensões de linha de um para o outro, né? Então se aqui eu estou aplicando 100 volts, aqui dá para ver, eu tenho esses três gráficos aqui, equivale àquelas três tensões de linha dos três ali, e nos três casos elas estão ali deslocadas 120 graus uma da outra, mas com a amplitude de praticamente 100 volts, 99.899, 99.909, 99.899, né? Então a mesma relação do número de espiras. Sim, os transformadores têm relação de espira de 1 para 1, né? Então entrei com 100 volts de linha, saí com 100 volts de linha, é o que é esperado, né? Mesmo aqui, né, estando a ligação delta, isso não importa, o que importa é a ligação dos transformadores em cima. Aqui eu tenho 100 volts de linha, aqui eu vou ter 100 volts de linha, mesmo que minha carga esteja em triângulo, não faz diferença. Essa ligação, na verdade, é muito pouco usada, mas por um fenômeno que não cabe a nós discutir aqui, não entra no escopo dessa disciplina, certo? Mas quando você tem a corrente de magnetização das três fases, essa corrente de magnetização ela tem uma terceira harmônica, né? Então se a sua frequência da linha é 60 Hz, você vai ter um componente em 180 Hz que, ao invés de a soma dar zero, a soma vai se somar efetivamente e vai gerar uma corrente em 180 Hz meio elevada no terra, quando você usa a configuração YY, que não é muito adequado. Então normalmente ela não é usada por conta disso, isso causa problemas na magnetização do material. Ao contrário, o que é mais utilizado é a ligação delta-delta, né? Então entrada em delta, né? Primária em delta, secundária em delta, né? E aí a tensão de linha é a mesma tensão de fase do primário, vai pela relação de espiras para a tensão de fase do secundário, é a mesma tensão de linha do secundário, né? Então se a gente observar isso aqui, relação de tensão de fase do primário e do secundário, mesma relação no transformador normal. Corrente de fase do primário, corrente de fase do secundário, mesma relação no transformador normal. Tensão de linha do primário, tensão de linha do secundário, mesma relação no transformador normal. A corrente de linha do primário, ela se divide aqui para o secundário, né? Quer dizer, essa menos essa é igual a essa. Aliás, essa menos essa é igual a essa, né? Mas a mesma coisa acontece no secundário, então na prática esse aqui também tem a mesma relação de um transformador normal, de um transformador monofásico, né, utilizado. Então muitas vezes essa ligação delta-delta é utilizada. Como a corrente aqui, mesmo o terceiro harmônico que eu falei, né, aquele componente de corrente de magnetização em 180 Hz, ela vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, ela não se soma no terra, então não tem o problema que tem a ligação Y, está resolvida aqui na ligação delta-delta. Basta ter um dos lados, ou primário ou secundário em delta, que você resolve esse problema.
certo? Então aqui esse problema é resolvido, não tem esse problema, né? E a gente pode observar, então, aqui basicamente o mesmo circuito, só que com a ligação delta, o circuito delta-delta, e observando que a ligação aqui, né? Então uma fase para outra fase por esse primeiro transformador, ou primeira perna do transformador, essa segunda fase para a terceira fase pela segundo transformador, essa segunda fase para a terceira fase, essa terceira fase de volta para a primeira fase pelo terceiro transformador, tanto no lado do primário quanto no lado secundário, ligação delta-delta, mesma fonte com tensão de 100 volts. E aí quando a gente roda isso aqui, então está na saída aqui, mesmo resultado, 100 volts, praticamente 99,9, né, por conta desse resistor, por conta também das não idealidades que o transformador aqui tem na simulação, pequena perda que ele tem no transformador, mas basicamente aqui 100 volts, as 3 linhas, né? E novamente aqui eu coloquei, como aqui está ligado em delta, os dois transformadores estão ligados em delta, eu não tinha terra em nenhum canto do circuito aqui, então eu botei o terra aqui na carga, mas de todo modo nota-se novamente a corrente, soma das correntes aqui no terra é zero, você não tem corrente nenhuma vindo para o terra, certo? É a razão de ser do circuito, do circuito trifásico, mas aqui comprovado aqui com a simulação. Voltando lá, terceiro tipo de ligação, transformador delta Y, então primário ligado em delta, A, B, C, secundário ligado em Y, a linha, B, linha, C, linha. E aí a tensão de fase vale a mesmo resultado de antes, né? A relação da tensão de fase é a relação de um transformador para o outro, certo? Mas a tensão de linha tem um L aqui, era para ser um I. Como a corrente de linha do primário é raiz de 3 vezes a corrente de fase do primário, né? E no secundário a tensão de linha do secundário é raiz de 3 vezes, aqui era para ser um V, na verdade a tensão de fase do secundário, né? Isso faz com que a relação entre a tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário, em vez de ser apenas N2 sobre N1, fique N2 sobre N1 vezes 1 sobre raiz de 3, né? Ou seja, N2 sobre N1 raiz de 3. Então eu vou ter uma tensão de linha raiz de 3 vezes menor no secundário do que na ligação delta-delta, mas a potência da entrada tem que ser a mesma potência da saída. Isso continua sendo verdade, não é porque tem um circuito trifásico que eu vou conseguir criar ou diminuir potência do nada, né? A corrente de linha do primário em relação à corrente de linha secundária, né? Então a corrente de linha do primário é raiz de 3 vezes maior do que na ligação delta-delta, então, enquanto a tensão de linha do primário em relação à tensão de linha secundária é raiz de 3 vezes menor, a corrente de linha do primário em relação à corrente de linha secundária é raiz de 3 vezes menor, né? Então se a gente pega delta Y aqui, circuito delta Y, faz a simulação, né? Então se aqui eu tenho que a tensão do primário é raiz de 3 vezes menor do que eu deveria ser, tensão do secundário, a relação do número de espiras, o N2 sobre N1 lá na simulação é de 1, então a tensão de linha que eu tiver no secundário vai ser raiz de 3 vezes maior a tensão de linha do primário. No primário eu estou com as mesmas fontes de 100 volts de pico, e aqui eu estou vindo com 173 volts de pico nas 3 fases, né? Então de uma linha para outra, de uma linha para outra, de uma linha para outra, né? Ou seja, a tensão de linha raiz de 3 vezes maior. E por último, a terceira ligação possível é a ligação Y delta, né? Triângulo
no primário, delta no secundário, né? Então ligação, os três transformadores de ligação no primário, três terminais aqui ligados em comum, e no secundário os três terminais ligados como em loop, né? Em série um com o outro. E aí eu tenho a relação contrária, a tensão de linha do primário fica raiz de 3 vezes N2 sobre N1 a tensão de linha do secundário, ou seja, na simulação, quando a gente vê a tensão de linha do secundário, ela vai ficar raiz de 3 vezes menor do que a do primário, do que os 100 volts, então 100 sobre raiz de 3, e a corrente do primário, então ILS sobre raiz de 3, né? Mesma relação no número de espíritos, só que no caso da ligação Y delta, ILP sobre ILS é N1 sobre N2 raiz de 3, e VLP sobre VLS é N2 sobre N1 vezes raiz de 3. Né? Comprovando aqui de novo na simulação. Então a ligação Y delta, né? Então novamente o gerador aqui está em delta, mas isso não importa, é só para eu definir que a tensão de fase aqui é 100 volts de pico, V máximo de 100 volts. O que importa é que a ligação do transformador aqui está em Y, e da secundário, no primário está em Y, no secundário está em delta. Se aqui é 100 volts, daqui para cá vai sair 100 volts, mas como é 100 volts de fase, então de linha, daqui para cá é 100 volts, daqui para cá fica 100 volts sobre raiz de 3, 100 volts sobre raiz de 3 aqui na saída, que dá um problema aqui no multímetro, acho que é uma fase, não, ajeitou aqui, estava dando 70 volts por um tempo, mas aqui 57,67, se a gente fizer, né, 100 dividido por 3, cadê o raiz quadrada aqui? Perdi o raiz quadrado aqui na calculadora científica. Enfim. Chega aqui, 57 pontos, perto disso. Certo? Então são as 4 formas de fazer a ligação do transformador trifásico. Delta, delta. YY praticamente não é usado. Delta, delta. Delta, Y. Y delta. Ainda há uma outra ligação, faz sentido fazer noção, que na verdade é a ligação delta delta tirando uma fase, chamada de VV, né? Quando a gente tira uma fase da ligação delta delta, ela continua funcionando, né? Por quê? Porque você vai ter a fase ainda conectada aqui. Aí pode ver, então muitas vezes isso é feito quando você tem 3 transformadores fazendo a transformação trifásica, né? O problema é que a corrente passando pelos 2 transformadores que sobram aumenta muito, certo? Mas se eu tirar uma dessas fases, a tensão aqui ainda está sendo definida pelos outros 2 transformadores, então a tensão ainda funciona, a relação de tensão direitinho, só que a corrente muda, porque a corrente que estava passando por 3 transformadores fica passando por um só, certo? Dá para a gente ver isso aqui e aqui, né? Então se eu pego aqui uma perna no transformador, então aqui eu vou ter a corrente passando por esse transformador, né? Tá, aqui ela chega no máximo aqui de 30 e pouco. Dá para ver aqui no canto, quando eu coloco o cursor lá em cima, aparece a corrente aqui. 30 e tanto, 30 e tanto. Esse outro lado. Aqui já é a soma delas. Aqui do outro lado, dessa de baixo também. 30 e tanto, 30 e tanto. Certo? Então a corrente
nesse transformador e nesse transformador por volta desse nível. Se eu pego agora esse transformador aqui, del nele, apago, não tenho corrente passando aqui, mas essa corrente é absorvida para cá. Aqui nas tensões, ó, continuou 100 volts, né? O que acontece é que a corrente aqui agora no transformador, então ó, o máximo chegou em 50 e tanto, 57, 57, certo? Então aqui eu já estou vendo a soma das duas, né? Aqui 50 e tanto, certo? Então eu tenho as duas correntes agora, tem que perfazer toda a corrente do circuito, né? Se eu voltar ao transformador, continua funcionando normalmente, mesma tensão, 100 volts aqui de pico, e dando picozinho aqui vai sumir esse resultado. Então, posso apagar qualquer um desses transformadores, ele continua funcionando. Ainda com a mesma tensão, então isso permite, né, que você consiga tirar um transformador, né, e o sistema ainda funcionando, ainda gerando tensão trifásica do outro lado. Claro que se você tirar dois transformadores, o negócio para de funcionar, né? Então você vê que só está esse transformador funcionando aqui, passando corrente aqui, e aí a tensão caiu aqui. Aqui ainda, como está definindo a tensão de linha, daqui para cá ainda está com 100 volts, mas daqui para cá, como aqui está zero, ficou só 50 volts, daqui para cá 50 volts. Mas com os três transformadores ou com dois apenas funciona muito bem. E com isso encerra essa última ligação aqui.